sejam muito bem-vindos a mais um Lela Monteiro, o seu programa de sexualidade. Como fisioterapeuta, especialista em sexualidade e sexóloga, eu tenho o prazer de trazer essa noite para você, doutora Lorene Soares, doutora em psicologia pela PUC São Paulo. Ela também é vice-presidente da SOBAB, Sociedade Brasileira de Bioenergética, diretora de comunicação da FLAAP, que é a Federação Latino-Americana de Bioenergética. Então, Lorene, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e os seus ouvintes. Então, nós vamos falar bastante de várias questões da sexualidade, mas já de antemão, a Lorene lançou o livro dela em novembro, e eu quero trazer esse livro já para vocês. Nós vamos falar um pouco desse livro que tem um tema tão lindo, tão sugestivo, né? E nós vamos sortear depois um dos livros para quem entrar lá na nossa fanpage, curtir, compartilhar, enfim, assistir o programa. Então vamos já começando com É Necessário Dois para Bailar um Tango. Que inspirador isso, né, Lorene? Então vamos lá. Queria que você falasse do tango, tem tantas coisas para você falar do tango, né? E do É Necessário Dois para Bailar um Tango. Então, o título realmente é sugestivo e ele é fruto de muitos anos de estudo. Esse livro é resultante da minha tese de doutorado em psicologia clínica, onde eu me dediquei a estudar sobre vínculo. Que bacana. E utilizei a experiência de bailarina de tango, que é a minha própria experiência há quase 20 anos, para falar desta magia que apenas em 3 minutos ou menos que isso se cria um vínculo entre dois bailarinos que são capazes de compor. 3 minutos já se cria um vínculo? Que dado interessante, curioso, né? Tive o prazer de conhecer a Lorene, além do contexto profissional, pelo contexto de amigos, né? Coisa boa de ter um amigo que te apresenta outro amigo. E eu conheci a Lorene acho que já há uns 17, 18 anos. Eu lembrava dela falando das aulas de tango, né? E agora, há pouco, ela falava da lembrança do pai com o tango. Eu queria que você falasse um pouco disso, da menina Lorene. Bom, a menina, que hoje tem 55 anos, começou a dançar tango lá pelos seus 2 anos de idade. Eu tive o privilégio de ser criada pelos meus avós e morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de fronteira, que é Bagé, próximo ao Uruguai, onde não tínhamos energia elétrica. Então havia um moinho de vento que gerava energia para que escutássemos um rádio pela noite. Televisão nessa época nem pensar, né, Lela? Estou te falando de 1960. Né? Nessa época, o rádio pegava ondas curtas. E as rádios eram de Montevidéu e Buenos Aires, portanto a música era tango. Imagina que lindo, tango como música popular, ouvindo, música né? popular, o tango foi muito popular, não só na Argentina e no Uruguai, mas no mundo inteiro, nos anos 40 e 50. Os bailes eram dançados como tango. Antes que a indústria fonográfica tenha se desenvolvido, como veio a se desenvolver, eram dançados com orquestra ao vivo. Que lindo. Então eram muitas formações. E o meu avô, que escutava esses tangos, fazia com que eu subisse aos pés dele, segurasse nos joelhos e ele dava uns passos. Imagina, isso, que vínculo maravilhoso, que vínculo, né? Para gerar uma tese de doutorado e um livro, né? Que bom essas memórias que são tão ricas do contexto terapêutico também. Sim, são ricas e são, digamos, confirmadoras. E você, para escrever uma tese, fazer um estudo, é importante que isso esteja dentro da tua paixão, que você possa estudar sobre aquilo que te apaixona. Foi difícil escolher um tema. Eu inicialmente estava muito interessada no jogo vincular, no que envolvia a criação de um vínculo, a partir de qualquer relação, seja da relação terapêutica, da relação
amorosa, da relação entre pais e filhos, de amizade. Isso estava me interessando. E, por sorte, eu tive uma pessoa que me alertou, uma professora da PUC, que disse, mas o que realmente te apaixona é o tango. E aí o meu orientador, Luiz Orlandi, um filósofo, disse, use a sua experiência privilegiada de bailarina de tango para fazer isso. E aí, durante 2 anos, eu fui intensamente a Buenos Aires e tive a oportunidade de morar lá para fazer um doutorado sanduíche. E aí eu estudei em loco. Eu ia, o tango. Sim, eu primeiro fui aos arquivos históricos para Que rico isso. Saber o que aquela história dizia, e a história do tango é intimamente ligada à chegada dos imigrantes na Argentina. Nasceram juntos, digamos, essa vinda massiva de europeus no final do século XIX para a Argentina e o tango. Eu tenho uma pergunta aqui, Lorena, talvez seja cabível. A pergunta é da Paula, aqui de São Paulo. Ela fala, ouvi dizer que o tango é uma luta entre dançarinos. Isso procede? É curioso, né, falar de luta, porque eu não vejo dessa forma. Eu acho que no momento em que você aproxima os corpos, e o tango de salão é dançado muito junto. Colado mesmo. Nós estamos acostumados com o tango show, onde os dançarinos dançam um pouco mais separados, fazendo coreografias. Coreografado mesmo. O que cabe dentro do show. Mas o tango salão, os corpos estão colados. Coração em espelho, com coração. Mesmo. Peito com peito. Porque o que comanda, o que transmite o sentimento do tango e o comando do dançarino é a partir do sentimento que está no peito. Né? Então, eu te diria que é formado um corpo só. Esse não corpo uma luta, dançante. Um corpo só, uma junção, né? E tem na verdade, muito mais um recado do Flávio dizendo que o tango é uma dança sensual. Eu acho que é sensualíssimo. Sensualíssimo. Né? Lindo. Tem um filme que nós já passamos em outro programa aqui, falando do perfume de mulher. Certo. Né? Maravilhoso, uma pessoa cega. Cena inesquecível. Cena inesquecível. E já pegando o gancho do livro, eu quero que você fale um pouquinho de terapia haitiana e bioenergética, um paralelo, a diferença entre uma e outra, e depois explicar um pouquinho o que é análise bioenergética. Bom, eu escrevi, fiz uma tese, né, e utilizei o tema de bailarina de tango, mas a minha formação profissional, desde o início da psicologia, se deu a partir da psicoterapia corporal. Né? A minha formação inicial foi lá nos anos 80 ainda, final dos anos 80. Eu fiz um curso de terapias neo-haitianas, onde existem, digamos, muitas terapias, psicoterapias, né? Com origem em Haiti, e me especializei em bioenergética. Como no meu mestrado eu estudei profundamente Haiti, porque eu utilizei um conceito haitiano e fiz dele o meu estudo, que é caráter, digamos uma... Análise mesmo do caráter. Análise do caráter, mas eu estudei o tema caráter, dentro da análise do caráter. Né? Do compêndio. E então eu acabei indo dar aula no curso de formação haitiana que tinha no SED Sapiência. Então eu tenho uma experiência, infelizmente esse curso hoje não é mais dado nos SEDs, depois de 30 anos ele foi interrompido. Mas paralelamente eu me especializei em análise bioenergética, então eu tenho formação como analista bioenergético e atualmente eu sou local trainer. A análise bioenergética às vezes confundida com a terminologia bioenergética, que é utilizada para energias sutis, mas bioenergética é a energia da vida. Tanto o Loan quanto o Reich trataram deste tema. O Loan é o criador da análise bioenergética, né? Discípulo de Reich.
tanto os dois trataram da energia da vida, né? Então, dentro da análise bioenergética, você também tem os ensinamentos reichianos, mas o Alexander Lowen desenvolveu exercícios e toda uma técnica que é um pouco diferente daquilo que classicamente Reich utilizou. Nós temos algumas terminologias muito específicas, como o grounded, né? Alguns aparatos que usa no consultório de bioenergética. O conceito de grounding é um conceito do Lowen, do Alexander Lowen, e tem a ver com estar enraizado. E o que significa estar enraizado? Estar enraizado é estar em contato com a realidade, né? Tendo noção do que está acontecendo com você e à sua volta, estar em contato com o próprio corpo e com os sentimentos. Então, estar grounded é estar com esta conexão, né? A bioenergética tem uma preocupação muito grande para que o fluxo vital circule. Esse é, digamos assim, o objetivo terapêutico da bioenergética. E da bioenergética, queria muito que você viesse aqui para falar do livro, do vínculo, mas da bioenergética e a questão da sexualidade, que para mim está muito interligada. Quando o Reich foi estudar psicanálise, ele ainda era aluno do curso de medicina, estava para terminar já, e o tema que lhe interessou a psicanálise foi exatamente a valorização da sexualidade. Então, digamos, foi a motivação principal. E o Reich, mesmo quando ele se afasta da psicanálise, ele leva esse conceito da importância da sexualidade dentro do seu trabalho. E a análise do caráter é todo um estudo sobre como o ser humano foi se encouraçando e reprimindo a sua livre expressão. Por conta disso, quantas patologias, ou quantas disfunções, ou quantas queixas. Ou quanta vida é menos vivida. Menos vivida, né? bem colocado. Eu tive um trainer da bioenergética, um norte-americano, Jim Miller, que já é falecido. Ele dizia o seguinte, que nós nos organizamos dentro de um caráter, e esse caráter tem a ver com um conjunto de mecanismos de defesa. Nós nos organizamos dentro desse caráter e perdemos alguma coisa. Então, que para eu ter a minha vida de volta, eu preciso abrir mão daquilo que me salvou um dia. Porque o caráter é uma resolução que funcionou em algum momento, mas que já não mais funciona naquele momento. E quando você fala em couraça, não sei se você sabe o que é couraça, né? Couraça, vou passar a palavra para você e explicar, mas vamos lá. A partir desse conceito de análise do caráter, o Reich disse que nós vamos nos encouraçando muscularmente, fechando, né? Vamos endurecendo. Né? E também ele fala da couraça caracterial, que é o enrijecimento psicológico, né? Então existe um paralelo aí, né? Ao mesmo tempo que nos encouraçamos, nos enrijecemos muscularmente, também acontece com o nosso psiquismo e nos cria um modo de funcionamento repetitivo. E sem conseguir sair dele. Né? E aí o fluxo vital não passa tão livremente quanto poderia. Por isso, bioenergética. O objetivo da bioenergética é a recuperação desse fluxo vital. Que não tem nada a ver com a acupuntura, viu, gente? Não. Né? Não nem com as energias sutis. Tem a ver com energia vital. Então, lembrando para você de casa que fica na dúvida do que é bioenergética, não tem nada a ver com essas terapias complementares, sutis, é um trabalho psicológico e físico. Né? Na análise bioenergética vamos analisar sempre o caráter e vamos tentar quebrando essas couraças, esses padrões mentais e fisicamente estabelecidos. Eu acompanhei já ano passado alguns percursos seus e queria que você falasse um pouco dessa riqueza que nós temos aqui no Brasil. Você foi para tantos lugares latino-americanos e trouxesse um pouco dessa experiência, como é que está lá fora, não só a bioenergética, a sexualidade, desses nossos
países irmãos, né? Você esteve no Uruguai, esteve também em Buenos Aires, esteve na Colômbia. Como é que está a sexualidade dos nossos vizinhos? Bom, eu sou da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética, diretora de comunicação, mas antes disso eu me engajei por ter, digamos, muita conexão com a cultura cisplatina. Cisplatino vem a ser aquilo que está às margens do Rio de la Plata, então tanto a cultura uruguaia quanto a cultura argentina. Eu comecei já há aproximadamente 4 anos a dar aula, eu sou didata no TEAB, que é o Taller de Estudos Bioenergéticos, em Montevidéu, e vou uma vez por ano pelo menos para dar aula e workshop e fazer exames dos alunos lá. E também pertenço à Escola Latino-Americana de Análise Bioenergética de Buenos Aires. Também costumo dar aula pelo menos uma vez por ano, às vezes 2 vezes. E a Escola Latino-Americana de Bioenergética tem alguns outros pontos fora da Argentina, como por exemplo o Panamá, também o México e talvez vá para a Colômbia. E esse ano que passou nós começamos um diplomado na USMA, que é a universidade na cidade do Panamá. Foi interessante porque conhecer como é que funciona lá. Casualmente eu me aproximei muito de uma grande sexóloga, conhecida, costarriquenha, mas mora na cidade do Panamá, uma pessoa que trabalha com programa de educação sexual para a população. É muito bonito o trabalho da Margarita. E foi uma pessoa que, Margarita Murillo se chama, com quem eu me aproximei, uma das alunas do nosso curso. Mas também eu te diria assim que, em termos de sexualidade, existe bastante diferença de nuances. No todo, nós somos latino-americanos, existe ainda um padrão psicológico, emocional, machista. O Brasil talvez tenha um pouco mais de uma aparente liberação, eu não sei se na realidade ela é tão liberal assim, mas o comportamento parece demonstrar um pouco mais disso, mas as questões são relativamente as mesmas. Né? Então você percebe que é um pouquinho mais aberto aqui e um pouquinho ainda... Eu não sei se é aberto, eu te diria que existe um comportamento... Um comportamento, né? Mais acessível aqui? Não. Eu diria que mais estereotipado, talvez, uma valorização extrema do corpo, né? De uma forma mais exuberante, mas eu não sei se na íntegra ou no íntimo é exatamente o que acontece. Né? O que eu percebi, por exemplo, nos países mais centro-americanos, é que existe ainda talvez uma coisa mais de fundo religioso, de um comportamento mais contido. Eu acho que ainda são mais conservadores. Né? O Brasil acho que consegue ter uma expressividade melhor. Né? Mas eu tenho lá a minha dúvida se essa expressão é autêntica ou se ela é mais performática. Essa é a minha questão. Vale a pena de questionar talvez uma boa tese aí, né? Eu tenho essa questão já de algum tempo. Uma boa tese. Tem uma pergunta do Alexandre de Barueri que ele pergunta: como o tango pode diminuir essas nossas couraças? Adorei a sua pergunta, Alexandre. Quando eu me senti muito racional, muito mental, eu resolvi começar a dançar. E principalmente porque eu atuava de maneira muito individualista e eu percebi que essa era a minha maior couraça. E o tango, ele requer uma entrega, necessariamente. Além do que, o tango, por ser uma atividade com movimento, ele melhora a respiração. E quanto melhor você respira, mais a tua energia vital circula. Além do que, o tango envolve uma música que inspira, né? Ele envolve digamos, um derramar de emoções
tudo isso pode mobilizar a pessoa para que ela possa sair do que lhe endurece muito. Apesar de que a postura do tango é uma postura com uma certa tensão. E esse conceito de tensão é o conceito principal que eu desenvolvi na minha tese. Porque, tradicionalmente, você tem a ideia de que uma boa relação é uma relação relaxada. E, digamos, é falado, é esperado isso. E eu descobri que as relações se mantêm mais intensas se elas tiverem um certo toque de tensão. E foi a minha observação em como os bailarinos conduzem o corpo que me levou a pensar. É interessante essa pontuação. Precisa de um pouco de tensão. Né? Nem um relaxamento total. Nem o enrijecimento. Nem o enrijecimento. É você pensar o que são as cordas de um instrumento. Perfeito. Precisam estar devidamente afinadas. Né? Não é nem demasiado esticada, nem frouxa. O bom som é tirado quando existe uma tensão, que é um estado também de atenção. Sim. Tudo isso está discutido na tese. Bacana. Muito, muito bacana. Então, só mostrando mais uma vez para você que pegou o programa já andando, né? Esse programa nós sugerimos você ouvir em etapas, pode estar lá trabalhando e ouvindo o programa, que é sobre o tango como uma tese de doutorado dentro do conceito da bioenergética, da psicologia clínica. É necessário 2 para dançar um tango. Eu fiquei apaixonada quando eu vi o título do livro, e é o que você confirmou agora, a importância do vínculo. E eu queria que você fechasse, antes de nós deixarmos os recados finais, da dança e da sexualidade. A sua experiência como sexóloga, como psicoterapeuta, nós estamos falando agora há pouco do Instituto HL, do Kaplan, enfim, dessa vivência toda, e dessa vivência aí nos países latino-americanos, o que você teria para pontuar? Eu acho que a dança ela é tão importante, assim como ouvir uma música, o quanto que a dança, um bom papo, aproximam das pessoas. Pois é, então o que eu posso te dizer na minha experiência é que a dança faz com que o corpo se fluidifique, né? Um encontro, você imagina que um encontro onde não existe uma coreografia prévia, marcada, e os corpos são capazes de compor, é porque isso criou conexão, criou encontro. Se isso vai se transformar numa relação afetivo-sexual depois, a gente não sabe. Mas que, sem dúvida, trata com que o corpo e a mente dessa pessoa se fluidifique, se desencourace, eu não tenho a menor dúvida. Só para te dizer algo que me é muito caro. O filósofo Spinoza, já no século XVII, dizia que a vida ocorre no encontro. E um dos encontros mais gratificantes para mim é o encontro do baile, é o encontro especialmente do baile tango. Que lindo, que lindo. Não poderíamos fechar de forma melhor, né? Essa é uma grande consideração. Eu queria te agradecer você disponibilizar o seu tempo, de vir aqui falar do livro, falar da sua experiência de vida, né, como profissional, dessa parte pessoal que eu acho que vai entrelaçando, né, e que deixasse o seu contato para que as pessoas pudessem, enfim, te procurar. Ok. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de falar dessa coisa que me entusiasma tanto, né? O meu livro ele está à venda na Livraria Cultura, ou seja, nas livrarias, né? Sim, toda boa livraria. Mas o meu contato é através do meu e-mail, meu nome é lorenesoares@gmail.com. Esta é a forma mais fácil de entrar em contato comigo. E o imenso prazer de estar aqui, nesse belo encontro com você. Foi um encontro de uma imensa alegria, um encontro de uma profissional, amiga, de uma amiga pessoal. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, quero agradecer a Mônica Kim. A Mônica, hoje eu estou vestindo a roupa dessa estilista Mônica Kim, que vai começar a me vestir no programa, então esse é o primeiro programa que ela é uma pessoa queridíssima, um beijo para você. Continue mandando as suas perguntas, suas respostas, curiosidades, sugestões de pauta. Tenho recebido alguns contos eróticos, nós vamos qualquer dia fazer isso, ler talvez algum deles para vocês. O programa é seu
para que você tenha um canal onde você possa falar de sexualidade, consciência e com clareza. Eu sou a Lela Monteiro e um beijo, até a próxima segunda.